Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e drama chamado Condenação Brutal. Alerta de spoilers a seguir. Na Espanha, o pai solteiro Luiz está tendo problemas com Fran, seu filho adolescente. Fran é rude, desobediente e violento. Ele fuma e bebe muito, insulta seu pai, culpa sua mãe por tê-lo deixado quando ele era bebê e fica acordado até tarde no computador, conversando com seus amigos, enquanto faz barulho suficiente para manter Luiz acordado quando ele precisa dormir para trabalhar cedo no dia seguinte. Luiz até tenta conversar com seu filho, lembrando que ele precisa ser responsável se quiser ter um futuro, mas Fran nunca presta atenção à preocupação e ao estresse do seu pai. A maior parte do tempo de Fran, ele está com seus melhores amigos, Núria e Miguel, mas além de melhor amiga, Núria se torna a garota com quem Fran tem a sua primeira vez. Quando eles terminam, Núria menciona o amor que sente por ele, mas Fran rapidamente a desaponta, dizendo que eles são apenas amigos, com benefícios e não têm um relacionamento. Enquanto isso, o estresse do pai de Fran continua piorando quando ele recebe alguns telefonemas preocupantes. Primeiro, o professor de Fran lhe pede uma reunião para que eles possam falar sobre o fato de seu filho estar faltando constantemente às aulas. Alguns dias depois, ele recebe uma ligação do hospital porque Fran e Miguel entraram em uma briga. Quando Luiz vai buscar seu filho, os pais de Miguel lhe pedem para controlar Fran porque ele está sendo uma terrível influência para o filho deles. Em seguida, Luiz repreende Fran pelo seu comportamento e lhe diz que ele vai começar a trabalhar na loja, mas Fran responde chutando o carro e esmurrando seu pai antes de fugir dali. No 17º aniversário de Fran, o menino rouba dinheiro de seu pai e sai de casa para beber vinho e comemorar com seus amigos. Ele está se divertindo muito, mas fica novamente revoltado quando encontra Núria beijando outro rapaz. Enquanto isso, Luiz está sozinho em casa com o bolo que havia comprado para seu filho. Depois de soprar ele mesmo as velas, ele decide que já teve o suficiente e procura uma solução na internet. E assim que ele descobre o CIMCA, um centro correcional especializado em adolescentes violentos e baderneiros. Luiz assiste a vários vídeos onde os pais compartilham suas experiências. Eles também tiveram filhos e filhas que se comportaram mal, mas o CIMCA pegou seus pequenos rebeldes e os transformou em estudantes bem educados e responsáveis. Luiz só para de assistir quando ouve Fran voltando para casa. O menino está chateado e quase vai até seu pai para falar sobre isso, mas no final ele prefere ir para a cama. No dia seguinte, Fran vai a uma apresentação da CIMCA para ter uma ideia melhor de como eles funcionam. O anfitrião fala ao público sobre os valores da família e a péssima educação dada pelos pais. Enquanto isso, Fran fica em casa e recebe um telefonema de Miguel, que lhe diz que eles não podem mais sair porque seus pais o deixaram de castigo. Fran o insulta por traí-lo e desliga antes de ligar para Núria, mas em vez de ser direto e conversar, ele a insulta por ter beijado outro cara. Núria o lembra que era ele quem não queria nada sério, então Fran desliga o telefone na cara dela. Mais tarde naquele dia, Luiz finalmente toma sua decisão e quando a noite cai, dois estranhos sequestram Fran. O menino grita por ajuda, mas Luiz apenas lhe diz que é para o seu próprio bem. Fran chega ao CIMCA pela manhã e insulta o diretor Oscar quando se aproxima dele para recebê-lo. Oscar não aceita essa atitude e empurra Fran contra a parede, lembrando que ele terá que ser respeitoso se não quiser ser punido. Então Fran recebe novas roupas genéricas e sua cabeça é raspada antes que ele possa juntar a seus colegas adolescentes que o recebem de pé e cantando uma canção de boas-vindas. Enquanto assiste a um vídeo institucional, Fran tenta falar com um dos rapazes, mas isso só faz com que o grupo se levante novamente e repita as regras sobre o silêncio e respeito. Algo muito particular neles. A maioria tem uma marca marrom na pele sobre seus queixos. Depois disso, Fran passa seu primeiro dia do que se tornará a sua rotina diária no CIMCA. Os meninos passam a manhã fazendo alfinetes para aprender o valor do trabalho duro. Almoçam ao meio-dia, depois voltam a fazer mais alfinetes e depois exercícios. Eles também passam por check-ups médicos regulares e sessões de aulas de comportamento. Enquanto isso, Luiz finalmente tem tempo para relaxar e desfrutar da paz em sua casa, mas ele pensa em Fran. Então ele lhe envia uma caixa cheia de presentes. Mas quando a caixa chega ao CIMCA, Fran até pode olhar para ela, mas não pode ficar com ela. Entre as atividades do CIMCA, há também as sessões de terapia, que Fran é obrigado a participar. Todos os meninos compartilham como as coisas são difíceis em suas vidas. Então Fran aproveita a oportunidade para reclamar de seu pai por tê-lo enviado a este lugar, pensando que ele é o tipo de homem que afasta as pessoas quando não quer ouvi-las, e provavelmente foi isso que ele fez com sua mãe. Entretanto, depois de algumas palavras do psicólogo, Fran admite que ele sente falta do pai. Mais tarde, na sala dos professores, Oscar lembra a todos os instrutores que o dia livre está chegando e explica ao recém-chegado Nando do que se
trata. Por um dia, todas as regras são colocadas de lado e permitem que os adolescentes se divirtam em uma pequena festa. Isso os ajuda a construir confiança no sistema. Nando é cético, mas usa a chance de fazer algumas queixas, acreditando que é injusto que os instrutores comam tão mal quanto os adolescentes e lamentando a falta de água quente. No entanto, Oscar não se importa com essas reclamações. Parece que ser ignorado deixa Nando de mau humor, porque mais tarde, durante o jantar, ele vê um dos meninos comendo devagar e se revolta. Nando bate a cabeça do garoto na mesa algumas vezes, antes de jogá-lo no chão e alimentá-lo à força. Quando os demais garotos começam a comer mais rápido, o cara insulta Nando, que responde com um soco e um spray de pimenta. O menino acaba na clínica, ferido, mas vivo. Então o incidente chama a atenção do proprietário da clínica, que está preocupado com o escândalo que isso poderia causar se os pais descobrissem. Mais tarde, Oscar repreende Nando por suas ações, mas Nando continua insistindo que os adolescentes precisam de mais disciplina. Então Oscar o empurra para a mesa e ameaça machucá-lo se ele não seguir o sistema educacional do CMICA. Quando a noite cai, alguém entra no quarto dos meninos para registrá-los. Fran acorda alguns momentos depois quando ouve alguns ruídos e se esconde para ver o que está acontecendo. Depois de evitar cuidadosamente um guarda, Fran chega ao quarto de isolamento, onde o menino foi amarrado a uma cama e é mantido lá com uma venda nos olhos, gaze na boca e fones tocando um som altíssimo em seus ouvidos. Quando Fran remove a gaze, o garoto começa a gritar, então Fran foge antes de ser encontrado. Ele acaba se escondendo em um depósito para evitar o guarda, mas o homem o encontra de qualquer maneira, então Fran pula em cima dele e começa a agredi-lo. Então, dois outros guardas o encontram e o levam para a sala de punição, onde Fran finalmente entende porque todos têm aquela marca marrom em seu queixo. Os adolescentes são obrigados a deitar no chão de braços abertos durante horas, sem sequer fazer pausas para ir ao banheiro. Assim, eles se aliviam exatamente onde estão. Há sempre um guarda observando-os o tempo todo, mas em algum momento da noite, a mesma pessoa misteriosa vem para registrar o seu sofrimento. Como se isso não fosse punição suficiente, quando chega amanhã, eles tocam música heavy metal em um volume doloroso. Quando o castigo termina e Fran pode voltar à rotina diária, ele também tem uma marca marrom em seu queixo. Enquanto isso, Luiz começou a frequentar um grupo de apoio formado por outros pais que enviaram seus filhos ao CMICA com o mesmo psicólogo que trabalha com os meninos. Depois que Luiz divide o trabalho que teve com Fran, o psicólogo pede a Ernesto para falar a seguir. Ele está lá com sua esposa Luz e sua filha Sandra. A menina deixou recentemente o instituto após 20 meses de confinamento e tem se comportado perfeitamente bem. Mas enquanto Ernesto conta aos outros sobre sua experiência, ela não consegue parar de balançar a perna e parecer um pouco assustada. Ela só fala para pedir para ir ao banheiro, mas o Ernesto a faz esperar até que sua vez termine. Então Sandra acaba indo para lá na cadeira. Quando Luz percebe isso, ela leva sua filha embora, mas a visão deixa uma grande impressão em Luiz. Percebendo que sente falta de seu filho, quando volta para casa, Luiz vai para o quarto de Fran e liga o computador, chorando quando percebe que os vídeos que Fran fez com seus amigos eram carinhosos e até incluíam algumas fotos do próprio pai. No dia seguinte, Luiz vai visitar Fran, mas ele é enviado ao escritório do diretor. Depois de ver as crianças brincando enquanto limpam as janelas, Oscar dá as boas-vindas a Luiz e o faz saber que ele não pode ver Fran porque ele foi punido por mau comportamento. Enquanto mostrava um vídeo da noite em que Fran bateu no guarda sem oferecer um contexto, Oscar aponta todos os problemas de comportamento que Fran tem e por que é tão importante para ele respeitar as regras de punição, o que inclui não ver seu pai por um tempo. Depois que Luiz vai embora, Oscar vigia os meninos enquanto eles passam por outro vídeo educativo e vê fazendo piadas entre eles. Assim que ele repreende isso, os adolescentes param e cantam as regras do silêncio, mas dessa vez não é suficiente e Oscar os introduz a uma nova forma de punição. O grupo é levado para fora e trancado dentro de uma gaiola enquanto usa apenas uma tampa de tanque, roupas íntimas e vendas. Suas mãos também são amarradas. Durante os próximos dias, eles não podem dormir, devem permanecer de pé o máximo de tempo possível. Qualquer um que cair descerá um nível e será levado para a sala de castigo, e o último que ficar de pé subirá um nível mais próximo da liberdade. Lenta, mas seguramente, um a um, os meninos começam a falhar o desafio, e assim que caem no chão, são levados. As noites são difíceis porque nada os protege do frio, e logo a jaula ganha um cheiro horrível, porque todos estão se aliviando no local. As refeições são igualmente tortuosas. Um dos instrutores traz uma caixa que ele deixa no meio da gaiola e os meninos devem se apressar para pegar alguma comida. Mas falta uma porção, e o rapaz que não for rápido o suficiente para pegar a sua parte fica sem nada. Na sala dos professores, Nando fica desconfiado de uma psicóloga e mais tarde a pega com uma câmera perto da jaula. É ela quem tem gravado todas
todas as punições em segredo. Ela quer colocar os arquivos online para revelar ao mundo o que realmente está acontecendo no CMICA. Mas Oscar a chama de estúpida, porque esse tipo de educação é exatamente o que os pais querem. Eventualmente, todos os caras caem dentro da jaula, exceto Fran, que é o último de pé e, portanto, vencedor do jogo. Quando ele retorna à rotina diária, ele parece perdido como todos os outros. Sem saber o que está acontecendo com seu filho, Luiz continua a participar das reuniões do grupo de apoio e se torna amigo íntimo de Luz. Ele também está com alguns problemas com a lei, pois enviou Fran ao instituto sem o consentimento de sua mãe. Parece ridículo, já que ela sumiu quando Fran era bebê e nunca mais se importou. Mas agora, o nome de Luiz está nos jornais e ele precisa solicitar a custódia total para tomar qualquer decisão sozinho. Felizmente, Luz está lá para proporcionar uma boa distração. Eles saem, jantam juntos e acabam até mesmo se beijando. Enquanto isso, Sandra pede permissão ao pai para usar o computador e descobre os vídeos da punição que a psicóloga havia enviado. Isso desencadeia um ataque de pânico que faz com que Sandra vá para a varanda para acabar com seu sofrimento. Os vídeos que chegam à internet levam o proprietário da empresa a visitar novamente o instituto para ordenar a Oscar a tornar a disciplina ainda mais rigorosa. A partir daí, Oscar é muito mais duro com os meninos. Ele os empurra contra a parede, mesmo por pequenos erros. Os manda mais vezes para a sala de punição, os faz se exercitarem até vomitarem de exaustão e até os obriga a pegar o vômito com suas próprias mãos. Um dia, Fran finalmente se revolta e fica para trás depois do almoço como sinal de rebeldia. Sua punição acaba sendo a pior de todas, a sala de isolamento que ele descobriu há algumas semanas. Ele está amarrado da mesma forma que havia visto o menino naquele dia e exposto à sobrecarga sensorial, o que o leva a ter alucinações atrás da venda. Quando ele é libertado, Fran não é mais do que a casca vazia de uma pessoa. Depois, ele é levado para a academia, onde meninas e meninos foram reunidos para seu dia livre. Eles podem dançar valsa, porque ela mantém seus corpos numa posição de respeito ao sexo oposto. Mas quando os rapazes veem o estado em que Fran está, um deles para de dançar como mais um sinal de revolta. Isso enlouquece Oscar, que esmurra o garoto antes de ir ao ginásio para sacudir todos os adolescentes e gritar com eles antes mesmo que eles possam pensar em fazer o mesmo. Nesse mesmo dia, o grupo de apoio também está dando uma festa. Luiz está presente, mas as notícias sobre a morte de Sandra e a culpa de Luz ainda estão em sua mente. Então ele decide sair sem falar com ninguém. Algum tempo depois, Luiz visita Luz, que ainda está de luto e se culpa pelo que aconteceu com sua filha. Luiz a conforta e promete buscar Fran, o que a deixa aliviada. Quando chega ao CMICA, Luiz fica aterrorizado ao ver o estado em que Fran está e pergunta a Nando o que eles fizeram, mas a única resposta que ele recebe é: o que você pediu. Fran nem sequer cumprimenta seu pai e fica em silêncio durante toda a viagem de volta para casa. Depois, ele liga para Núria quando chega para que eles possam se encontrar. Núria oferece simpatia e um abraço gentil que Fran acha reconfortante, mas a volta à vida cotidiana não é fácil. Fran se comporta e não bebe mais, mas fica em seu quarto quando seu pai está por perto. Em algum momento, Fran até tira todas as decorações e bibelôs velhos de seu quarto porque não suporta vê-los. Alguns dias, ele também gosta de colocar a cabeça para fora da janela e gritar xingamentos. Luiz lhe traz um novo celular como recompensa pelo seu bom comportamento, mas Fran recusa, demonstrando que seus sentimentos não podem ser comprados com presentes. Um dia, enquanto eles estão cozinhando juntos, Fran finalmente se revolta e grita com seu pai por tê-lo enviado ao CMICA. Entretanto, Luiz rapidamente o interrompe e se explica pedindo desculpas pelo que fez. Ele admite que cometeu um erro, mas tudo que ele fez sempre foi em prol do bem-estar de Fran. Depois que sua esposa o abandonou, simplesmente porque queria aproveitar a vida ao invés de criar uma criança, Luiz teve que lidar com a criação de Fran sozinho. Ser pai solteiro já é uma tarefa complicada. As atitudes de Fran tornaram as coisas ainda mais difíceis. Luiz trabalhou duro para dar a Fran o máximo de oportunidades possíveis, mas Fran continuou desperdiçando-as e, eventualmente, o estresse fez com que Luiz se sentisse pressionado. Ele havia pensado que a CMICA era uma solução real, mas se ele tivesse conhecido os horrores que acontecem entre aquelas paredes, ele nunca teria mandado Fran para lá. Luiz está cansado de esconder seu próprio sofrimento e acaba chorando enquanto diz a Fran o quanto o ama, fazendo Fran chorar também. Algum tempo depois, Luiz vai ver sua ex, para finalmente ter os papéis que lhe dão a custódia total de Fran. Enquanto isso, Fran decide esperar no carro, porque não quer encontrar sua mãe. Uma vez que ele tem os papéis na mão, Luiz está muito emocionado para continuar dirigindo. Então ele para o carro para se recompor e sai sozinho na chuva. Sentindo-se mal pelo seu pai, Fran sai do carro e o abraça com força. Alguns dias depois, pai e filho estão juntos aproveitando suas férias na praia, enquanto começam a consertar seu relacionamento. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.